Olá, meus amigos! Estamos aqui então para falar sobre contabilidade geral e o tema, vai ser escrituração. Então vamos começar dando um conceito para você que já caiu na sua prova de escrituração. Este capítulo é o capítulo que a gente costuma dizer mais cirúrgico, mais importante. Então, quando você estiver estudando, dê muita ênfase nesse capítulo, porque você entendendo esse capítulo, automaticamente você vai partir para quase todos os tipos de exercícios da contabilidade e será capaz de resolvê-lo desde que você tenha fixado bem, treinado bem esse tema da prova, que é a escrituração. Por isso que eu digo que esse tema é o tema mais importante, até porque nesse tema o aluno sai, depois de treinado, apto para fazer lançamentos, qualquer tipo de lançamento que venha ser cobrado no seu concurso. Então, vamos começar recordando das técnicas contábeis. Existem algumas técnicas contábeis, como vocês sabem. E essas técnicas contábeis, existe um mnemônio para a gente poder se lembrar das 4 técnicas contábeis. Professor, existem outras técnicas contábeis? É claro que sim. A gente tem que lembrar que o nosso curso é um curso de contabilidade básica. Então, você sabendo essas 4 técnicas contábeis, tendo uma ideia, na verdade, dessas 4, você retira 2 que são as fundamentais de prova, você está balizado preparado para fazer a sua prova. Então, o macete, o método mnemônico é o EADA. EADA, EADA. 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 Vamos lá? Então, o EADA, você tem aqui 4 técnicas contábeis. Dentre elas, a escrituração. Nós temos a análise de balanços. Nós temos as demonstrações. Contábeis. E nós temos Opa, aqui faltou, aqui é um A, EADA, eu botei E. Não tem problema, Então, e faltou a auditoria. Então, comentando cada uma delas, Vamos lá. Dessas aqui, qual é a mais importante para o seu concurso? É claro que você já sabe que dentre o EADA, a mais importante é a escrituração, seguida das demonstrações financeiras, Ou demonstrações contábeis, como você queira, tanto faz. Então, por que isso? Porque o edital e o nosso autor reserva um capítulo para falar sobre escrituração e outro capítulo para falar sobre demonstrações contábeis. No caso da análise de balanços e da auditoria, você tem a auditoria sendo cobrada na contabilidade pública, mas aí é outro embasamento, é outra aplicação, é outra definição, tá legal? E você tem análise de balanços, sendo que você vai estudar isso se você for fazer carreira como bacharel de contabilidade, Fora isso, você não precisa se preocupar com análise de balanços, tá ok? Então, mas basicamente, escrituração vem de escrita, de registro, análise de balanço é você interpretar um balanço patrimonial, demonstrações contábeis são os principais relatórios contábeis, como DFC, balanço patrimonial, DRE, DNPL, DVA, e você tem auditoria, que é você identificar, checar, controlar, para saber se de fato aquele relatório transmite, identifica a verdade, a veracidade dos fatos ocorridos na contabilidade. Então eu vou saber se é verdade ou não,
fazendo a auditoria. E aí a gente descobre erros, descobre fraude, uma série de situações que ficam ligadas a essa técnica de auditoria que é utilizada não só pela contabilidade, mas por diversas ciências. Beleza, pessoal? Então, o que a gente vai fazer agora? O nosso capítulo, tá? Vai ficar aqui gravadinho, ó. Escrituração. Tudo agora é a respeito da escrituração. Tá legal? Vamos lá. Então, prova cobrou conceito de escrituração. O que é escrituração? Escrituração é uma técnica contábil que consiste em registrar em livros próprios, como diário, razão, caixa, contas correntes, todos os acontecimentos da empresa e que modifiquem ou possam vir a modificar a situação patrimonial. Beleza? Então, essa é a noção que nós temos de uma definição formal, uma definição da prova. Então, novamente, eu vou ler de forma mais, vou ditar de forma mais pausada para você, e aí ele começa, ó, é uma técnica contábil, escrituração, tá? Que consiste em registrar. Então, a palavra-chave, você tem aqui, registro. Ela é utilizada para registrar nos livros próprios, é claro, né? Porque você não vai anotar em qualquer lugar. A contabilidade, ela tem formatado alguns livros onde você consegue registrar esses acontecimentos. Então, em livros próprios, os acontecimentos. Que acontecimentos são esses? Então, os acontecimentos são atos administrativos relevantes e todos os fatos administrativos, ok? Então, basicamente é isso. Eu preciso registrar. Isto porque eu não me lembro de tudo que vai acontecer numa organização, de tudo que acontece, ou possa vir a acontecer, como ele coloca, numa ideia de atos administrativos relevantes, dando uma ideia de futuro. Eu não consigo me lembrar de tudo. Então, eu preciso, se faz necessário, o devido registro. E aí eu faço uso, ao registrar, de uma técnica chamada escrituração. Ok? Essa é a noção, então. Esse conceito nós sabemos que cai na prova, tá legal? E agora eu vou enfatizar os livros que nós iremos estudar, ok? Quais são os livros contábeis? Ao final de contas, já sabemos que a escrituração, ela vai escriturar em livros próprios, ou se você preferir, livros contábeis, tá? Então vamos aqui, ó, identificá-los. Então, como livros, né, a contabilidade para o nosso curso, então vamos chamar aqui de livros contábeis, você precisa saber 4 livros, tá? Nós temos o livro diário, nós temos o livro razão, nós temos o livro contas correntes, tá? E aí temos também um livro que se chama livro caixa. Então, 4 livros importantes, ok? Sendo que, dentre esses, existem os mais importantes. Quais são os mais importantes? Aí eu vou destacar, dentre esses livros, o livro, vamos botar ele para cá, né? Vou botar ele mais embaixo aqui, para você ficar atento. Aqui eu tenho os livros, tá? São livros contábeis. Dentre esses 4, eu tenho os mais importantes. E aí os mais importantes eu assinalo o diário e o razão. Esses livros são livros obrigatórios, ou seja, não tem jeito. Toda organização, toda entidade econômico-administrativa, quer seja ela multinacional, empresa nacional, não importa o segmento ou área, se é pequeno ou grande,
de acordo com o nosso autor, ele precisa ter no mínimo um livro diário e também o livro Razão, ok? Então, esses são os livros obrigatórios. Agora, você tem o livro Contas Correntes e o livro Caixa como sendo livros auxiliares do livro Razão. Então, no primeiro momento, o que eu quero fazer para você? Eu quero balizar você, tranquilizar você, que se você souber as características, as devidas definições para estes 4 livros, não tem problema, tá? Você já está pronto para acertar as questões de prova e aí vai treinar os exercícios direitinho, não há problema. Agora, existem outros livros? Existem. Né? Por exemplo, já teve aluno me perguntando, professor, e o livro fiscal? E o livro de ICM? E o livro de duplicatas? Existem esses livros? Existem, tá? Mas a gente tem que, às vezes, lembrar o aluno que é muito bom pesquisar, só que o nosso curso, né, o nosso edital, ele não vai cobrar todos os livros possíveis da contabilidade. Para que isso acontecesse, teríamos que ter aí um curso de contabilidade avançada, certo? Então, aqui no curso de contabilidade básica, quer seja para os concursos de nível médio, eu preciso saber esses 4 livros e ficam excelentes. 2 livros que são obrigatórios, que é o caso do livro Diário e Razão. Então eu preciso saber a definição do diário, eu preciso saber características do diário, né? E razão, os 2 que são obrigatórios. E eu preciso saber também contas correntes e caixa, né? Eu preciso saber a definição do livro Caixa, do contas correntes, mas lembrando que eles são livros auxiliares, eles não são livros obrigatórios. Então, o que torna esses livros facultativos, ou seja, eu posso ter na minha escrituração regular contábil ou eu posso simplesmente não ter. Na verdade, na prática, a gente vê as empresas, é claro, né, como se preocupa muito com a questão do caixa, do dinheiro, né? Toda empresa, ela investe no livro caixa e acompanha ali de dia a dia ou diariamente, né, o fluxo, né, de entrada e também de saída de recursos de dinheiro, ok? Então, está aí apresentado para vocês os 4 livros. Agora, nós começamos a fazer a definição do primeiro livro, que é o livro mais importante. Preste atenção para a questão de prova. A contabilidade inicia-se pelo livro diário. Então, o começo da contabilidade é o livro diário, com a escrita, aí volta para cá, para a técnica, com a escrituração do livro diário. Então, eu não posso fazer nada, absolutamente nada na contabilidade, se eu não tiver uma escrita, se eu não tiver a escrita do livro diário. Beleza? Então, livro obrigatório, livro diário, a contabilidade inicia-se pelo livro diário. Então, isso é importante, eu vou assinalar aqui no nosso quadro. Ó, a contabilidade inicia-se pelo livro diário, ok? Então isso é importante a gente deixar bem claro para você, porque é o início. Agora, vamos a uma definição para o livro diário, vamos lá? O diário é um livro obrigatório. Nele são lançadas com individuação, clareza, indicação do documento comprobatório, dia a dia, por escrita direta ou por reprodução, todos os acontecimentos que ocorrem na empresa e que provocam modificações do patrimônio, bem como aqueles que possam vir a modificar futuramente o patrimônio. Vamos lá, vamos destrinchar essa definição grande do livro diário. Até parece que é uma definição muito difícil. Não é. É uma definição tranquila de você identificar no dia da sua prova, do seu concurso. Então vamos lá. Primeira coisa, o diário é um livro obrigatório. Então a primeira característica que eu tenho aqui que indicar do livro diário, tá? Vou pegar aqui, ó, ele é obrigatório, ok? Legal. Então, não deixe a margem. A lei manda você ter o livro diário, não deixa facultativo. Segundo, são lançados com individuação, com clareza, é claro, indicação do documento comprobatório. Tem que ter documento.
Você não pode simplesmente escriturar qualquer coisa no livro diário. Tem que estar embasado por uma documentação fiscal, uma documentação oficial. Caso contrário, ele não vai ser aceito pelo fisco, ele não vai ser aceito pelo governo, tá? E aí é o famoso caixa 2, ok? Então ele ele não pode ser escriturado, tá? Sem que haja documentos. Os documentos na contabilidade, eles são fundamentais. Então, destacando aqui, todos os acontecimentos que ocorrem na empresa. Poxa, mas aí é fácil, nós já sabemos essa regrinha. Quais são todos os acontecimentos? Tá aqui, ó, eu já tinha falado no conceito de escrituração. Atos administrativos relevantes, mais todos os fatos administrativos. Então, é isso. Olha que interessante. Obrigatório, tem que ter documentação e ele vai escriturar atos administrativos relevantes, mais fatos administrativos, ok? Então tá aí o livro diário para você. Bom, por ser obrigatório, o diário está sujeito a formalidades legais. Quais são essas formalidades? Nós temos formalidades extrínsecas, que é externa da apresentação do livro, e formalidades intrínsecas, que é relacionada ao conteúdo do livro, ou seja, propriamente a sua escrita, ok? Então vamos lá. Formalidades extrínsecas do livro diário ou simplesmente formalidades externas do livro diário. Dizem respeito ao livro propriamente dito, isto é, sua apresentação material. E aí nós temos, o livro deve ser encadernado com folhas numeradas sequencialmente. Então, nós temos uma formalidade que são as folhas numeradas sequencialmente. A outra, tá? Termo de abertura e termo de encerramento. No termo de abertura você localiza, por exemplo, o endereço, né? O CNPJ, identifica a razão social da empresa que pertence àquele livro diário. Então, termo de abertura. Termo de encerramento, para indicar que ali foi terminado durante aquele período a escrita daquele livro, ok? Aquele livro está sendo encerrado ali dentro daquele período de tempo que você analisou, não podendo entrar novas situações dentro desse livro, ok? E a autenticação em órgão competente. Vamos listar isso aqui, porque isso é muito importante. Então, apagando aqui rapidamente o nosso quadro. Falando então a respeito do nosso livro, que é o livro diário. Então, vou puxar aqui o livro diário, que apresenta formalidades extrínsecas, tá? Dentre as formalidades extrínsecas, nós estamos, número 1, folhas numeradas, né? É igualzinho você pegar um livro para ler, né? Você tem lá a paginação do livro. Página 1, página 2, página 3 e assim por diante. Você tem termo de abertura, você tem tudo que abre e fecha, hein? Termo de encerramento. Abriu, fechou. E você tem o registro dele em o que nós chamamos de órgão competente. Então, pode ser, por exemplo, a junta comercial, órgão competente para indicar a autenticidade daquele livro. Então, aqui eu tenho as formalidades extrínsecas. Só que é claro que você já percebeu que se eu tenho formalidades relacionadas ao livro diário externas, formalidades estas
extrínsecas, eu terei certamente formalidades intrínsecas. Então, é isso que nós vamos ver agora na sequência, tá? Então, vamos lá. Formalidades intrínsecas do livro diário, ok? A formalidade intrínseca está relacionada propriamente ao conteúdo, ao que vai dentro do livro. Então, o diário deve ser o primeiro livro a ser escriturado. A escrituração do diário é feita com base em documentos que provocam a ocorrência dos fatos, para a gente se lembrar. E agora, vamos às formalidades intrínsecas, ou seja, internas, estão relacionadas com a escrituração propriamente dita, ok? Então, vamos listar aqui. A escrituração será completa em idioma e moeda corrente nacionais. A escrituração será de forma contábil, com individualização, com clareza. A escrituração será em ordem cronológica de dia, de mês, sem intervalos em brancos nem entre linhas, ok? Não serão admitidos borrões, emendas, transportes, rasuras, etc. Tá legal? Então, tudo isso é a respeito da formalidade intrínseca que está dentro, ou seja, o conteúdo do livro diário. Porém, a boa notícia é que você não precisa gravar tudo isso, porque o que as bancas fazem? Fazem quase que uma convenção, dizendo o seguinte: olha, a formalidade intrínseca que me interessa, porque o restante, afinal de contas, é uma lógica, tá? Dentro de uma lógica, eu quero essa aqui, ó. Escrituração em idioma e moeda corrente nacionais. Escrituração em idioma e moeda corrente nacionais, ok? Então, eu sou uma multinacional. Então, se eu sou uma multinacional, eu preciso manter a minha escrituração, é claro, no idioma da língua portuguesa, né, a nossa língua oficial, e a moeda hoje que é o real, a moeda corrente. Então, eu preciso atentar para isso, tá legal? Então, ele está muito preocupado com isso. Talvez pelo que o Brasil já mudou, né, de moeda diversas vezes, né? Então, nesse sentido, é a preocupação. Eu vou, na verdade, aqui, como a título de aprofundamento, detalhar as demais. Ó, forma contábil, tem que ser clara, individualização, claro. Então, você não pode deixar dúvidas na hora de você fazer a escrituração do livro diário. A escrituração será em ordem cronológica. Então, o livro diário é um livro cronológico, tá? Ele obedece uma cronologia. Aquilo que acontece no dia 1º, eu vou escriturando. Depois, eu vou escriturar o dia 2. Depois, o dia 3. Eu não posso pular e depois voltar. Ele é um livro que segue uma ideia, uma orientação cronológica. Tá legal? Eu não posso deixar intervalos em branco, né? Para que alguém chegue lá e complete alguma informação que não tem a ver com a escrituração contábil. E também erros, borrões e emendas não serão admitidos, porque é um livro que é um livro importante, é um livro de fato. Não que ele seja o mais importante, né? A gente vai aprender que o mais importante é o razão na visão do autor, mas ele é um livro importante, sim, para efeito de cobrança, né? Para efeito de fiscalização, tá? É um livro obrigatório. Então, é óbvio que você não pode escriturar com borrões, né? Com emendas, tá? Então, você tem que evitar. Caso aconteça isso, tem como retificar. Mais para frente a gente vai ver isso aí. Beleza, pessoal? Que o Senhor sobre ti levante o rosto, estenda sua mão de poder e determine a aprovação, classificação, e daqui a pouquinho você já pode assistir o próximo vídeo, que é a continuação desse. Tamo junto!